sobre futsal e falar um pouquinho sobre gestão, porque a minha amiga Ronélia me pediu. Então, mas eu tenho que dizer que é uma satisfação monstruosa dividir esse espaço com esses colegas, como o Careca, que foi meu treinador, né, meu professor, meu amigo Roberley, meu amigo Breno, vários colegas, Caio, especialmente minha amiga Andresa, presidente da Federação Amazonense de Futsal. E eu vou falar um pouquinho de algo que é muito caro a tudo isso que ela tem feito e tudo isso que, na verdade, todos nós, enquanto treinadores, né, que somos professores, treinadores, utilizamos no nosso dia a dia, no nosso fazer profissional, né, que são alguns princípios da gestão, que a gente acaba por utilizar, por se valer muito deles no nosso fazer profissional. Então, eu vou começar aqui a compartilhar um pouquinho do que eu preparei para vocês. Eu acho que... Eu não sei se tá em inglês aí, mas é uma coisa de share screen, coisa assim. Do lado... mas está dizendo que a anfitriã não está me permitindo compartilhar. Anfitriã, quebra o galho aí, anfitriã. Mas eu te tornei com anfitriã. Pronto. Já. Agora está aparecendo. Aí. Legal. Olha, então vamos lá. Vamos tratar um pouquinho de gestão no futsal. Alguns princípios, eu sempre falo que princípios são aspectos fundamentais de qualquer coisa, né? E eu costumo dizer que dos aspectos fundamentais dessas coisas, a coisa gestão no esporte, a coisa gestão, uma coisa que a gente nunca pode deixar de lado é a impessoalidade. A questão da impessoalidade na gestão, na administração de situações que estejam relacionadas ao esporte, ela é fundamental. Por quê? Porque lidar com o esporte é lidar com emoção, né? É lidar com paixão, é lidar com situações que são, às vezes, maiores do que a própria gestão em si. Aquela gestão muito falada, discutida por Peter Drucker, por Alberto Chiavenato, os autores relacionados à gestão. A gente, quando pensa em gestão do desporto, a gente tem que pensar o que é o desporto. E aí, a gente, para falar o que é desporto, eu tenho uma perspectiva de encarar esse desporto, e aí me permitam falar a expressão desporto, e eu vou usá-la recorrentemente, porque eu acho ela uma expressão mais completa pelo que a gente pensa sobre esse elemento, sobre esse fenômeno sociocultural. É sabido que o desporto é a manifestação cultural mais importante da humanidade, né? É algo que é feito pelo homem, que o homem coloca a mão e dá sentido, dá significado. E esse desporto que a gente se coloca aqui, o nosso futsal, a gente tem que saber o tipo de gestão que a gente vai utilizar para ele, pensando no que é esse desporto que eu quero gerir. Se é um desporto que é voltado à saúde, aos aspectos de saúde, se é um desporto mais voltado ao espetáculo, à competição, se é um desporto voltado à recreação, se é um desporto de iniciação, de formação, essa lógica precisa permear todo o instrumento de planejamento que o gestor se vale, né? É pensar no que ele está fazendo, para quem ele está trabalhando, qual o objetivo ele quer atingir. Então, isso é fundamental de se trabalhar e se pensar enquanto gestores do desporto. Uma outra questão que se coloca é... Opa, tá aqui com uma... Eu estou aqui com uma dificuldade para passar as telas. Mas uma outra questão que se coloca é a de pensar o que é o gestor. Quais são os princípios básicos que o gestor
que o gestor deve atingir? Já há muitos anos, para falar a verdade, uma estrutura construída por Henry Fayol no século passado, no século retrasado, ele já falava que, e depois Peter Drucker desenvolveu muito sobre isso. Peter Drucker é um dos maiores autores que tratam da gestão, e é especificamente a gestão, a administração, não é a gestão do desporto em si, que fala que o gestor ele precisa planejar, coordenar e avaliar. E, em linhas gerais, são esses 3 pontos que o gestor precisa fazer. É o trabalho maior do gestor. E, em cima disso, em cima desses 3 pilares, é que se desenvolve todo o processo de trabalho, de amadurecimento do que deve ser feito pelo gestor. E eu vou fazendo uma relação aqui com uma gestão dentro do futsal, uma gestão da escolinha de futsal, uma gestão do clube de futsal, de uma equipe de futsal, ou uma gestão da federação de futsal. A gente vai sempre fazendo aqui um paralelo do que eu estou falando, do que a gente consegue aplicar enquanto profissionais e pessoas que vivem no meio do futsal. A gente tem ali uma estrutura desenvolvida, uma estrutura das organizações, estruturas desenvolvidas pelo Henry Mitzenberg, que coloca ali o gestor é aquele que está ali no vértice estratégico, no ponto máximo do vértice estratégico. Olha o que deve ser observado sempre numa estrutura de gestão organizacional. O ambiente, né? Entender como funciona o ambiente daquela organização, entender qual é o centro operacional, isso é, quais são as pessoas que estão na base, né? As pessoas que estão na base da organização, qual é a técnica, estrutura e a logística, qual é a linha hierárquica, quais são as pessoas meio, os árbitros que fazem, dentro de uma lógica de federação, por exemplo, os árbitros que fazem parte da organização, o staff que faz parte de um evento, a equipe que trabalha com marketing, a equipe que trabalha com a captação de recursos, a equipe que vai organizar as placas dentro de uma instalação esportiva, a equipe que vai conseguir essas instalações esportivas. E nisso tudo a gente consegue pensar essas estruturas organizacionais dentro de qualquer tipo de organização, seja ela a Federação Amazonense de Futsal, seja ela a Confederação Brasileira de Futsal, seja ela a tua escolinha de futsal, seja ela o teu projeto social que trabalha com futsal. Independente do tamanho da tua organização, a organização que trata com futsal, que trata com desporto, ela requer um ambiente planejado, organizado e dentro de uma linha hierárquica que faça a organização funcionar de maneira que atenda aos objetivos da organização. Para tratar rapidamente do que são as características desse gestor, e aí a gente já fala do gestor desportivo, a gente tem os pilares da capacidade, que foram definidos também por um autor chamado João Selma, que é um espanhol, que é muito interessante a gente pensar que esse gestor esportivo ele precisa ter uma formação adequada, e é por isso que a gente defende muito a presença do profissional de educação física, não só enquanto treinador desportivo, mas também enquanto gestor desportivo, porque é o profissional de educação física que tem uma formação que deixa próximo daquilo que é a gestão, quando a gente conhece bem o que é o desporto, e aí vai buscar a complementação, né, a formação continuada para entender elementos da gestão em si. Esse gestor precisa ter experiência, precisa ter qualidade, precisa ter, acima de tudo, atitude, precisa ser uma pessoa proativa, precisa ter disponibilidade. Se ele tiver uma formação adequada, experiência, qualidade, ser proativo, ele tem as competências necessárias, mas ele não tem tempo, por exemplo, disponível para aquela atividade, ele não vai atingir a capacidade essencial para a gestão da modalidade. Vamos a uma lógica bem interessante, que é o que a gente fala, se a gente não sabe onde quer chegar, a gente nunca saberá que chegou lá. Isso é quando a gente pensa em planejamento. Por isso que o planejamento tem que ser feito sempre. Um bom planejamento, ele deve ter coerência, sequência, flexibilidade e objetividade. A gente tem que dar espaço para mexer um pouco nessas questões, mas sabendo sempre onde a gente quer chegar. Planejar é decidir antecipadamente, né? Então, é decidir o quê?
É decidir o que fazer, decidir de que maneira fazer, decidir quando fazer, decidir como fazer. O planejamento ele deve indicar antecipadamente quais são os custos que eu vou utilizar para fazer, quais são os benefícios daquilo que eu vou fazer, quais os recursos necessários para fazer o que eu desejo fazer. São elementos básicos, princípios básicos da gestão, mas que não podem deixar de ser levados para um ambiente relacionado ao futsal, um ambiente relacionado ao que é o desporto. Eu tenho aqui um quadro que é para a gente ver, para a gente pensar, e essa relação desse quadro, ela não é só para o gestor, né? Não é só para o gestor do futsal. Essa análise SWOT é para a vida. É importante que o profissional conheça a análise SWOT. Faça isso de vez em quando. Conhecer quais são os seus pontos fortes, conhecer quais são os seus pontos fracos, conhecer dentro daquilo que ele faz, onde estão as oportunidades e quais são as ameaças. Isso é fazer uma análise SWOT do ambiente, entendendo o ambiente que você vai discutir, que você vai gerir. É um elemento fundamental, uma ferramenta da gestão que a gente usa muito e se valeu muito dela enquanto gestor, se vale ainda enquanto gestor esportivo. Falando de competências fundamentais, é importante que se tenha um conhecimento, uma competência desportiva, a lógica administrativa, tenha uma competência, mesmo que básica, mas da legislação que permeia o ambiente, uma competência na questão de comunicação. Saber se comunicar com os outros é fundamental para a gestão. E 2 pontos que eu considero mais importantes de todos é a tomada de decisão, porque o gestor ele vai conviver com a tomada de decisão, e a supervisão de recursos humanos, é lidar bem com as pessoas. A gente faz gestão, a gente não faz gestão para coisas. A gente gere uma organização para atender pessoas. Uma entidade que trata de futsal, por exemplo, ela faz o futsal, ela organiza o futsal, ela gere o futsal para que pessoas se beneficiem dessa modalidade, né, que é a nossa modalidade. A gente tem que pensar, enquanto gestor, no esporte, que existem dimensões que são fundamentais de serem trabalhadas e discutidas. Não se pode deixar de analisar e considerar as dimensões políticas, as dimensões técnicas e as dimensões burocráticas. Por mais que a gente negue as dimensões políticas, especialmente, é fundamental para o gestor fazer uma política. E a política no sentido claro, correto, na acepção da palavra política. É se relacionar com as pessoas. A questão de conhecimento técnico e aspecto burocrático, porque o aspecto burocrático é o que permeia as organizações. Eu trouxe aqui rapidinho, só como um modelo, um exemplo, um planejamento, a base do planejamento estratégico que foi feito para a Federação Amazonense de Futsal no período de 2014 a 2018. Tinha ali como missão gerar o crescimento qualitativo e quantitativo do futsal no Amazonas, tinha como visão ser a melhor entidade estadual de administração de desporto do Amazonas, valores, os pilares da gestão: transparência, participação e ousadia para fazer o que era diferente e o que era necessário ser feito. E 3 eixos estratégicos, que era trabalhar justamente em cima da comunicação de maneira massificada, a organização de competições, calendarização, construção de formas de competição adaptadas a determinadas idades, a implementação de competições em todas as categorias, no masculino e no feminino, enfim, era um eixo estratégico importante a ser trabalhado, e ter um modelo de gestão que pudesse ser replicado independente de quem estivesse à frente da gestão. Isso é importante, o gestor conseguir fazer com que a organização se desenvolva sem depender da questão dele, o gestor, do vértice estratégico mais alto. Isso é para trabalhar em cima do princípio da impessoalidade. Eu sei que o tempo aqui já deve estar acabando, mas eu vou ainda... Tem 6 minutos ainda. Ainda mostrar mais um pouquinho do modelo,
do que foi feito, que eu acho que vale a pena. Nós trabalhamos, depois de construir aquelas lógicas, só uma passagem de um quadro de resultados, né, objetivos do que foi feito. Né, um trabalho realizado com jogos, as transmissões que passaram a ser feitas dentro da federação de jogos. Era uma questão de lutar muito pela visibilidade, a questão de premiação, uma premiação adequada, que valorizasse o trabalho do atleta, o trabalho do profissional, do treinador. A massificação da comunicação era um eixo forte da gestão, pensado para a gestão. Então, nós tivemos muitas competições com transmissão de TV. A lógica de também, pensando na questão de formação continuada, de cursos para atualização de treinadores, de árbitros, isso era pensado, isso fazia parte do planejamento da gestão, as reuniões com dirigentes. Então, tivemos como resultados ginásios cheios, competições fortes, interessantes, as competições das categorias de base bem desenvolvidas, com público também presente, a busca por patrocínios, que é uma situação difícil dentro do cenário do esporte local. Então, não se faz gestão sem recursos. Isso é um princípio da gestão, que é óbvio, mas que a gente, dentro do futsal, especialmente, que é chamado, né, um esporte amador, se faz muito disso. É o profissional que vai e coloca os seus recursos em cima daquilo que ele está tentando desenvolver, o que, dentro da lógica da gestão, é um erro, mas que se faz muito. As categorias de base que passaram dentro daquele eixo estratégico de organização de competições e ousadia, tratar com dispositivos que visassem o desenvolvimento desses atletas. Isso foi feito, né? A criação dos dispositivos de participação, enfim. Um trabalho forte de comunicação. Há um departamento de desenvolvimento de futsal feminino, que foi algo interessante também, inovador no Brasil, e que gerou frutos. Né? O departamento de futsal feminino da Confederação Brasileira hoje é bem desenvolvido, forte, então foi interessante. Enfim, a questão de comunicação, nós trabalhamos em cima dessas questões e tivemos um retorno bem positivo, não só para aqueles que fazem o futsal, mas para aqueles que acompanham o futsal e têm interesse em acompanhar o futsal. As questões que permeiam o que foi feito dentro da Federação Amazonense, como um exemplo do que a gente tem feito, elas dão a base, elas são o pilar das questões que são colocadas aqui como o que é importante para a gestão dentro do esporte, dentro do futsal. Eu tenho particularmente uma experiência de vida dentro da gestão do esporte, né? Uma atuação de profissional que é na lógica de gestão, mas confesso que a vida dentro do futsal, o que trata o futsal, falar de gestão dentro do futsal é algo muito grande, é algo que requer muito tempo até para a gente falar, discutir, mas que é algo prazeroso, porque, acima de tudo, você trabalha com gestão, mas trabalha com o que você gosta. Você trabalha com pessoas, trabalha com o que você gosta. O futsal, como todos nós sabemos e vivemos com ele, é apaixonante, é rico e tem uma capacidade de desenvolvimento sociocultural muito grande. Então, ele te abre muitas possibilidades. Tá bom? Fico aqui à disposição, obrigado, valeu, e a gente está aberto às discussões, às perguntas, ao que for necessário. Obrigada, professor. E a gente vai passar direto para a apresentação da Andresa, e aí no final a gente faz as perguntas para vocês, tudo bem? Ok. Boa noite a todos. Também é uma satisfação enorme. Só fixar o seu vídeo aqui.
tá? Por favor. Ok. Ok. Satisfação enorme estar com alguns colegas e com algumas pessoas que também, para mim, são referências dentro da modalidade, tá bom? Agradeço o convite. Vamos lá. Eu não estou conseguindo também apresentar, né? Minuto. Agora. Muito obrigada que Você, vocês são meus amigos, aí eu tô nervosa. você tá brecando aí. Vamos lá. Para mim, falar de regras é bem mais fácil do que o comum, né? Eu acredito que se todos, né, os dirigentes, atletas, se envolvessem mais nessa perspectiva de aprender sobre as regras, não só da modalidade do futsal, mas a qual são praticantes, a gente diminuiria aí bastante alguns conflitos, né, dentro de quadra e até mesmo fora de quadra, que isso ocorre de forma rotineira, infelizmente, né? Então, se a gente busca conhecer a modalidade, busca conhecer as regras, a gente automaticamente aprende mais, né? Aprende mais sobre a modalidade, aprende a jogar de forma mais correta possível. Então, eu sou Andresa, né? Tenho 37 anos. Para quem não me conhece, e eu não caí de paraquedas no futsal, tá bom? Sou profissional de educação física, especialista, né, em gestão escolar, especialista em psicomotricidade, fui atleta, fui treinadora, árbitra do quadro local da Federação Amazonense de Futsal e também, consequentemente, quando eu entrei na federação como árbitra do quadro local, meu objetivo era alcançar o quadro nacional da arbitragem, né, que é o quadro da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. E eu acredito que esse deve ser o objetivo de quem almeja ser árbitro local. Sempre dar um passo a mais. Tá? Fui diretora do departamento da Federação dos Oficiais, né, da Federação Amazonense de Futsal. Atualmente estou como presidente, né, então querendo ou não, tenho uma trajetória e sempre falo que, para mim, não era o meu objetivo, na real, me tornar presidente da federação. Mas os caminhos foram se afunilando para isso, e a gente, como um ser humano que está aí na luta, né, pela modalidade, está propício a encarar desafios, não só nessa questão, mas aceitei o desafio e estou buscando, né, sempre de forma mais justa a melhoria para a modalidade. A minha contribuição hoje, né, é falar de regras, das alterações. Então, é bem curta, elas são regras que interferem diretamente aí dentro do jogo, algumas alterações bem fáceis também, tá? Deixa eu só minimizar aqui. Regra 5, contagem, isso está relacionado aos árbitros, contagem dos 4 segundos, né? A contagem de todos os 4 segundos, de todos, né? Que tivemos algumas anulações aí de contagem, tá? Os 4 segundos deve ser em movimentos do braço, saindo da altura do peito e indicando com os dedos a contagem dos segundos. Não se sinaliza mais com a mão estendida acima da cabeça para não confundir com um tiro indireto. Então, o árbitro, ele antes sinalizava, se vocês estão podendo visualizar, a contagem aqui, né? Em cima
e agora é feita dessa forma para o lado, tá? Para não confundir tanto atletas quanto dirigentes e torcida com um tiro livre indireto. Regra 7. Duração da partida. Término das partidas. O cronometrista, ele indicará com um sinal acústico que terminou o tempo de duração de cada um dos 2 períodos, ou da prorrogação. Considera-se que um período terminou quando o sinal acústico soa, mesmo que os árbitros não tenham sinalizado o fim do período com o apito. Se os árbitros concederem um tiro livre direto a partir da 6ª falta cumulativa ou um pênalti antes que um dos períodos termine, o período terminará após a execução do tiro livre direto sem barreira ou tiro penal. O que acontece aqui? Qual foi a alteração? Antes o árbitro, a mesa, né, o cronometrista, ele dava o silvio, né, informava somente que o tempo de jogo, né, o tempo do período de jogo havia encerrado. E o árbitro, em quadra, finalizava com um apito dele, um silvio, finalizando aquele período, né? Então, agora a alteração. Ao cronometrista, quando ele der o silvio, acabou o período, tá? E vai terminar com o sinal dele. Nesse ponto aqui, se os árbitros, esse tempo só vai ser estendido caso o árbitro apite, né? Sinalize uma falta juntamente com o apito da mesa, tá? Do cronometrista. E aí esse tempo, se ele apitar junto, esse tempo, o tempo do jogo, o período do jogo vai ser estendido até a cobrança de uma penalidade ou de uma 6ª falta acumulativa, ou seja, um tiro livre direto sem barreira. Só nessas 2 opções, tá? Bola de saída. Procedimento na bola de saída e reinício do jogo após um gol, né? Não há mais a contagem de 4 segundos na bola de saída ou reinício de jogo. O árbitro sinalizava ali e já começava a contagem para a bola de saída, para início ou reinício de jogo. Então, isso não acontece mais. Foi retirada aí a contagem desses 4 segundos, tá? Mas, mentalmente, ele vai ficar, né, fazendo essa sinalização, caso tenha algum atleta que possa demorar, né? Ele vai informar, vai fazer uma intervenção ali de forma verbal para que seja colocada a bola em jogo, tá? A bola está em jogo no momento em que é chutada e se move claramente para qualquer parte da quadra. Essa situação aí foi mudada, né? E tendo em vista que 99% das saídas de bola, né, você só podia ser para frente, né, para a quadra do adversário ali em cima da linha à frente. 99% das bolas de saída, o reinício de jogo, elas eram tocadas, né, para um companheiro ali à frente e retornada para trás. Tendo em vista a análise de toda essa situação, a FIFA trouxe novamente, né, a saída de bola para qualquer parte da quadra. Isso gerando, acredito eu, que uma dinâmica maior no jogo. Porque se era a retornada, né, para trás, após a saída para frente, então, por que não, né, dinamizar mais o futsal? Eu acredito que essa proposta anualmente, né, não só na regra, mas também como estratégia de jogo, na modalidade de deixar o futsal bem mais dinâmico. Será possível marcar um gol direto da equipe adversária com um tiro de início,
ou reinício de jogo, tá? Então, agora o camarada, a atleta pode chutar diretamente no gol, e o gol valerá. Se a bola entrar diretamente no gol do batedor, um tiro de canto será concedido ao adversário. Essa daí é na situação que eu retorno a bola, né? Vou fazer a saída de bola, e aí chuto para trás, o meu companheiro, ou até mesmo o goleiro, deixa passar, e será concedido um tiro livre, ou um tiro de canto para a equipe adversária, não será gol, tá? Gol contra. As pessoas podem até achar que pode acontecer de bater para trás e sair um gol contra. Não, tá? Será concedido um tiro de canto. Regra 14, tiro penal. Posicionamento do goleiro, tá? No momento da cobrança, o goleiro defensor deve ter pelo menos parte de um pé em contato direto ou em cima da linha de meta, né? Então, antes o goleiro, no momento do tiro penal, o goleiro deveria estar com os 2 pés posicionados em cima da linha, né? No momento da cobrança, até ali o toque do adversário na bola, certo? Agora, o goleiro pode ficar somente com a pontinha do calcanhar, vamos colocar assim, lá em cima da linha, tá valendo, e a outro pé à frente ou ao lado, onde ele posicionar para ter um melhor apoio ou impulsão no momento da cobrança do tiro penal. Voltando aqui ainda em relação ao tiro penal, a alteração, só complementando a alteração aí do número de penalidades, né? Nós tínhamos antes 3 penalidades, agora passou a ser 5 penalidades, 5 cobranças de penalidades, tá? Outro ponto também que entra aí na questão do tiro penal é a questão do número de equipe, número de jogadores, tá? De uma equipe, se houver diferença no número de atletas de uma equipe, e vamos supor que a equipe A tenha 10 atletas em quadra e a equipe B tenha 14, tá? Fica a critério do treinador da equipe B, que tem um número correto aí o número limite de atletas, na verdade não é o número correto, mas o número limite de atletas, 14, em quadra, ele decide se quer igualar, se irá querer igualar ou não o número de atletas da equipe adversária, que no caso tem 10, né? Tiro de lateral. Vamos lá, reposição do goleiro. Arremesso de meta, perdão, tiro de lateral, eu passei, né? Tiro de lateral, reposição de bola no tiro lateral. Não é permitido marcar gol diretamente de um tiro lateral, para o qual, se a bola entrar, isso continua, né? Mas se a bola entrar na meta do adversário, é concedido um arremesso de meta. Se a bola entrar na meta do cobrador, é concedido um tiro de canto. A bola deve estar, o que alterou nessa regra, tá? A bola deve estar imóvel e colocada em cima da linha lateral, no local em que saiu da quadra de jogo ou no ponto mais próximo de onde tocou o teto, ou saia pelo ar, certo? Isso aí permanece também. O que altera? Para a cobrança, a bola tem que estar em cima da linha. Isso não é o contato com o solo, tá? A esfera dela também. Os lados, né? No caso, as esferas. Não pode estar fora ou dentro da quadra, tá? Ela tem que estar em cima da linha. O jogador que executa a cobrança do tiro lateral pode pisar fora da quadra
dentro da quadra ou em cima da linha. Antes, o atleta ou a atleta pisava dentro da quadra, era reversão, certo? Agora ele pode pisar, né, dentro da quadra, pode pisar em cima da linha e fora da quadra para cobrança do lateral. Antes você tinha que pisar na linha ou fora, tá? Acrescentou a questão de pisar dentro. Eu acredito também que devido a algumas situações estratégicas de jogo, isso também vai facilitar bastante o andamento da partida, principalmente na questão tática aí da reposição de bola no lateral para as equipes. Regra 16, arremesso de meta, reposição do goleiro. Isso aí é a questão que a gente também já trabalhava, que o professor Tarcísio ainda há pouco comentou a respeito, né, de dispositivos que foram implantados, né, dentro da gestão da federação para melhorar a questão técnica aí dos jogadores nas categorias de base. O que acontecia bastante, que foi bem criticado, né, quando entrou com essas alterações de dispositivo para as categorias de base. Então, o dispositivo para a gente, né, é o dispositivo técnico e tático, que agora entrou aí como regra, né? As equipes aí a gente tem que adotar todas essas regras, todas essas alterações, elas estão sendo adotadas por todas as federações, tendo em vista que aconteceu a pandemia e que 99% das federações ainda não haviam iniciado suas temporadas, tá? Então, reposição de goleiro. Quando as regras nacionais do futsal nas categorias de base proíbem o goleiro de lançar a bola da linha central, a equipe do goleiro infrator será penalizada com um tiro livre indireto, sendo a bola colocada na linha divisória da quadra, no local mais próximo de onde a bola ultrapassou, tá? Então, é aquele dispositivo, arremesso de meta, a bola saiu na linha de fundo. Isso das categorias do sub-15 para baixo, o goleiro deve, né, isso é regra, obrigatoriamente, lançar a bola em sua meia quadra, tá? Antes, como eu falei, era o nosso dispositivo técnico e tático, que agora está na regra aí, de forma a ser cobrada, tá? A equipe, essa restrição tem como objetivo promover a criatividade de jogo e desenvolvimento técnico dos jogadores. O mesmo propósito que o professor Tarcísio teve também em sua gestão em implantar o dispositivo. A bola estará em jogo no momento em que é lançada ou jogada e se mova claramente, não precisando a mesma sair da área de meta. Isso também em alteração. 2 minutos, tá? Ok. O goleiro pega a bola, por mais que seja arremesso de meta, tem um atleta meu dentro da área, eu quero repor a bola ali, pode, tá? Já vai estar em jogo. Os adversários devem permanecer fora da área até que a bola esteja em jogo. Então, fora da área é limite, né, para o adversário obedecer, atender. Então, essa regra do arremesso de meta, ela está da sub-15 para baixo, tá? Eu acho que eu deixei a chave do... Aqui é a modificação em relação aos coletes. No carro, né? Por favor. Tem alguma interferência aí. Em relação a uma nota oficial da Confederação, está printada aqui para vocês terem a veracidade, né, do que a gente está fazendo. Isso foi uma alteração que veio agora após a pandemia, 25 de junho de 2020, que, né, considerando tudo que a gente tem vivido, a Confederação resolve regulamentar o uso de coletes pelos jogadores em todos os jogos de futsal, tá? Todos os jogadores devem usar colete no banco de reservas e área de aquecimento. Cada jogador deve usar o seu colete individualizado, tá? Tendo em vista que a personalização deve acontecer ou com o número do atleta
né, do uniforme dele de jogo ou com o nome dele, ok? E o que acontece? Não há mais troca de colete. As mãos não pode ter esse uso coletivo, né, de material. Então, com o colete, principalmente, então você tira o colete, deixa lá no seu cantinho, na sua cadeira lá do banco de reservas e você entra. Não precisa entregar para ninguém e nem haver a troca. No caso, todos têm o seu colete individual e isso entrou como regra agora e está valendo, pelo menos essa nota oficial está valendo até 31 de dezembro de 2020, tá? E ela é aplicada pela FIFA, tá? Então, a referência, né, o Livro Nacional de Regras da CBFS, com as principais alterações feitas pela FIFA e a nota oficial da CBFS em relação aos coletes. Nota oficial de junho. Eu quero agradecer, né, a participação. Para mim, eu estou muito satisfeita. Deixa eu só sair aqui. Realizada em estar aqui com vocês, participando. Deixa eu só ter aqui. Não consigo visualizar para... Aqui, achei. Pronto. Bom, dando sequência, a gente vai seguir o tempo. Alguém tem alguma pergunta? Se quiser fazer, por favor, abra o seu microfone e lance a pergunta. Ninguém? Não sei se isso é bom ou ruim. Posso... Pois é, eu ia falar a mesma coisa. Posso só, Ronélia, não é uma pergunta, é só um comentário com a Andresa, que é legal, né? As questões de regras de futsal, elas vão com o tempo se aprimorando, né, para tentar desenvolver cada vez mais o jogo, né? A gente vê que tem até algumas situações de regra que elas ocorrem num tempo, aí depois elas voltam eu lembro da permissão da saída de bola direto para o gol. Trás. O Careca lembra bem disso. Podia, e depois volta, não pode mais. Mas acho que isso é visando o desenvolvimento mesmo do jogo, né? Acho que a FIFA tem essa preocupação de ver como que as coisas estão se desenvolvendo e aí vão construindo as regras, adaptando às nossas necessidades. Só esse comentário. Eu queria comentar também que a felicidade, né, de um dispositivo que foi criado pelo professor Tarcísio Iranildo, na época muito criticado, né, mas que hoje se tornou uma realidade. Isso porque a nossa preocupação na época era justamente isso, era fomentar um jogo inteligente, que a criança pudesse, naquele momento, visualizar o jogo não apenas com arremesso direto, sem construir o jogo. E a partir desse momento eles passaram a construir o jogo. E a gente fica feliz, porque é uma contribuição, inclusive nacional, né? Que todos estão vendo que há necessidade disso. Eu acredito que a Ronélia é bem conhecedora de um dos caras que acredito que deva ter um dedinho nisso, chamado Wilton Carlos Santana, né? Porque o Wilton Carlos ele sempre se preocupou com o jogo inteligente. Essa é uma consideração favorável a todos nós. E nós somos aqui do Amazonas, né? E já fazemos isso muito antes de virar regra. Isso que é legal. Oi? Também eu posso falar. Não participante pode falar. Eu? Tá me escutando, Anélia? Ah, sim, Candinha, vamos lá. Quem não conhece você, meu amigo? Bom, eu queria fazer a pergunta para a Andresa, não é sobre regra, não. É uma pergunta que foi ventilada por amigos lá de São Paulo sobre a possível, né, passagem do futsal para a CBF. Você está sabendo disso, alguma coisa? Foi o que me falaram, fontes mesmo verdadeiras. Você está sabendo alguma coisa disso, Andresa? Sobre essa passagem do futsal para a CBF? Essa, vamos dizer que esse conflito,
faz tempo já, essa tentativa de buscar aí tomar conta a CBF tomar conta, né, do futsal já há um tempinho, entendeu? Mas vindo informações da presidência da Confederação Brasileira de Futsal, né, de futebol de salão, a informação que eles passam para os presidentes é que não tem nada certo, não tem nada decidido, que é algo a ser conversado ainda. Para vocês terem uma ideia, já a Federação de Futebol, né, a FAF, já me procurou para saber algumas informações sobre o futsal. A federação, né, ela é filiada à confederação e nós recebemos a informação de não repassar, né, nada a respeito do nosso futsal ainda para nenhuma, né, federação de futebol, que dirá da CBF, tá? Mas há sim essas explicações, essa semana eu participei de um fórum online, né? Online, com o pessoal de São Paulo, o pessoal lá do Sul, e tinha um pessoal, inclusive, da CBF, entendeu? Que falou que houve reunião realmente, estava vendo, e essa semana, inclusive, eu ia acertar mais detalhes sobre isso. Eu fiquei assim espantado, né? É por isso que eu estou te perguntando, tá? Que tu está direto na federação. E outra pergunta é se vai haver alguma competição de base esse ano ainda, ou só o adulto, sub-20? Vai sim. Vai, né? Nós fizemos ainda há pouco, semana passada, a taça, né, Ceprodonto Sub-13, mas as inscrições, inclusive, estão abertas até o dia 30 de outubro, tá? Das categorias de base, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, e vamos realizar sim, tá? Se Deus nos permitir. De acordo com a confederação, nós também recebemos orientações para as categorias de base acontecerem após os adulto e as categorias maiores, tá? Ok, obrigado. Obrigada, Candinho. Eu me amarro nesse teu estúdio aí, viu? Esse microfone, todo cheio do aparato. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho uma, professora. Fique à vontade. Vamos lá. O professor Tarcísio falando de gestão e também aproveitando aí a mudança de regras, que eu penso que não foi só para melhorar o jogo, mas também para melhorar o produto futsal. Professor, como melhorar o produto futsal? E tendo em vista que a gente é um esporte de quadra, um esporte de invasão, como o basquete e a NBA é um grande sucesso, ou como o vôlei na Itália, na Europa em geral é um grande sucesso. O que está faltando, professor? Perfeito, Breno. Legal. É uma abordagem que a gente precisa, né? E a gente não pode ter medo de fazê-la. A gente falar da nossa modalidade, especialmente quando a gente pensa em gestão, é tratá-la como um produto. E esse produto a gente tem que embalar bem. Porque se a gente não embalar bem, se a gente não apresentar bem, a gente não consegue vendê-lo, né? Então a gente precisa melhorar muito a embalagem do nosso produto, a gente precisa melhorar muito a imagem do nosso produto. A gente não pode, a gente não consegue vender bem esse produto se no meio de uma competição a gente vê os pais xingando os atletas, se a gente vê os treinadores xingando os árbitros, se a gente vê os atletas brigando entre si. Isso é só um exemplo das questões que são colocadas quando a gente pensa no futsal como um produto. E como você muito bem colocou, é preciso pensar o futsal como um produto. Porque o futsal no Brasil é a modalidade mais praticada. É a modalidade coletiva mais praticada do Brasil, isso comprovado com
com os projetos e estudos científicos, né? O Atlas do Esporte no Brasil, o Programa Nacional de Desenvolvimento do Esporte, vários estudos já foram feitos e identificaram que o futsal é a modalidade mais praticada, mais do que o futebol, porque o futsal está dentro das escolas, né? Ele está dentro das quadras. Mas a gente tem que fazer com que essa quantidade se transforme em qualidade. A gente tem a qualidade técnica, mas a gente não consegue ter a qualidade de vender bem o nosso futsal. Eu vou confessar para você, Breno, e para todo mundo que está nessa nossa discussão, que eu não tenho a fórmula mágica. Eu não sei a resposta exata. Porque se eu tivesse, enquanto presidente da federação, eu teria feito muito mais. Mas uma coisa eu sei, através de estudos, a gente tem que seguir alguns pontos que são pontos básicos. E é isso, é trabalhar bem esse produto, deixar a imagem dele boa, é deixar ele acessível, o mais acessível possível. Por quê? Porque as empresas, aí a gente tem uma lógica do marketing esportivo que diz que as coisas precisam gerar negócios. Né? O futsal ele precisa gerar negócio. Eu preciso conseguir agregar o futsal a uma marca que vá conseguir vender o produto dela dentro do ambiente do futsal. Quando a gente pensa nas questões de patrocínio, a gente vai imediatamente para as questões de patrocínio relacionadas ao ambiente esportivo, né? Mas a gente tem que fugir também um pouco dessa lógica imediatista e ir buscar também o patrocínio, as parcerias em empresas diferentes, né, de ramos diferentes, mas que possam se valer do futsal. Não é difícil entender por que a gente foi procurar, por exemplo, a Comep, né, quando a gente quis criar um setor, um departamento de desenvolvimento do futsal feminino. É uma lógica de pensar que a Comep, uma empresa que trabalha muito e vende muito para o público feminino, ela estando próxima ao futsal, ela estaria próximo de potenciais clientes. Isso tudo é o que deve ser feito, né? Eu acho que essa é a embalagem que deve ser feita para a gente conseguir melhorar um pouco o nosso produto. O teu trabalho, o trabalho do treinador, ele está sendo muito bem feito. A gente não tem o que pontuar nisso. Mas, de repente, o trabalho da gestão ainda falta um pouco, mas acompanhada de todos os stakeholders que permeiam o futsal, né? Todas as pessoas que estão ali flutuando no ambiente, como eu disse. São treinadores, são gestores, mas são também os atletas, são os pais dos atletas, enfim. Acho que isso tudo pode fazer melhorar o nosso produto futsal. A gente já vai estar caminhando para o fim para a gente começar o próximo bloco, né? Ainda tem uma pergunta aqui do Roberley. Com a mudança da regra do pênalti, professor Tarcísio, você concorda com essa mudança? Você que foi um excelente goleiro? Olha, faz tanto tempo que eu não sou um goleiro. Mas só uma referência aí, eu que treinava ele. Tá ali o cara que ficava de manhã esforçando ele comigo, né? Te maltratando. Desenvolvendo aspecto técnico. Mas, enfim, eu acho que, se eu observei bem a fala da professora Andresa, a possibilidade de movimentação, né, do goleiro, tendo pelo menos uma parte do pé, né, em cima da linha, aumenta a capacidade do goleiro de fazer a defesa no pênalti. O que, na verdade, eu vou falar como goleiro, é bom, mas pela lógica da modalidade, joga um pouco contra, né? Porque o goleiro, rapidinho, Ronélio, o tempo eu sei que está curto, mas a gente precisa aqui só contextualizar. O goleiro é a peça do futsal, é o elemento do futsal que mais se desenvolveu nos últimos 20 anos. Os jogadores de linha se desenvolveram. As possibilidades deles, elas aumentaram, mas aumentaram de uma forma muito limitada, né? A do goleiro não. Tanto que o goleiro que eu fui é um goleiro que não existe mais hoje. O goleiro que é formado hoje, ele é um goleiro que é um atleta que joga muito bem com o pé. É um goleiro que faz o tipo de defesa que ele faz, que ele utiliza. É um tipo jogador de linha que pode jogar com as mãos, né?
Então, o goleiro é um super-homem. O goleiro E taticamente, ele, professor, ele tem muitas possibilidades. Por quê? muito Ele se importante. desenvolve de várias formas, né? As defesas que o goleiro faz hoje, elas são muito mais até em pé do que a da minha época. A minha época, nós somos numa época de goleiros que eram goleiros que voavam e flutuavam. A gente não tem mais esse tipo de goleiro, e não é um demérito, é porque foram desenvolvidas formas de fazer as defesas, que esses goleiros eles estão bem posicionados. Eu vejo um jogo de futsal hoje e eu olho os goleiros e falo, meu Deus do céu, esses caras eles são outra coisa. Mas e por que eu estou falando isso? Para voltar ao que o meu amigo Robelei comentou do pênalti. Eu digo que hoje o pênalti ficou infinitamente mais difícil. Porque com as capacidades que existem, com a possibilidade desse goleiro se movimentar mais, sair um pouco, tirando mais o ângulo do cobrador, a gente vai ter mais problema aí para os batedores. Mas eu sou dos goleiros. Eu gosto do gol, porque o gol é importante para o jogo, mas eu torço pelo goleiro, sempre. Obrigado, professor. Abraço. Professora Ronélia, Oi. dá tempo de uma última aí? Ou tá Não estourado? dá. Infelizmente, eu tenho que seguir o protocolo. Tá? Desculpa, realmente, Então vamos. para não atrasar o cronograma dos colegas que já estão aqui na sala. Mas a gente promete que eu vou chamá-los aí para uma roda de conversa, que eu sei que o papo está gostoso. Quem quiser participar em outro momento, a gente faz essa resenha. Tá bom? Vamos dar sequência aqui na programação. Obrigada, Tarcísio. Obrigada, Andresa. Vou passando a bola de anfitrião. O próximo mediador é o Matheus, que já está aí. E, Matheus, pode começar. Fica à vontade, meu amigo.